Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Professor Físio. Quem fala com vocês é o Professor Físio e hoje nós vamos estudar a dor referida do músculo supraespinhal. Tá? Esse músculo bastante envolvido aí nas patologias do complexo articular do ombro, bem presente aí nas tendinites, bursites de ombro, normalmente ele apresenta disfunção junto. Então hoje nós iremos estudá-lo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Já deixa aquele like aí para nós, compartilha o vídeo que ajuda bastante, tá bom? Nosso canal é jovem, a gente conta com a colaboração de vocês para produzir o melhor conteúdo e para a gente crescer junto e seguir estudando e ajudando aí alunos e fisioterapeutas formados a estudar, a buscar conhecimento para ajudar os nossos clientes. Então vamos lá. Como eu já falei, o músculo supraespinhal é um dos grandes vilões aí das patologias do complexo articular do ombro. A gente tem ele aqui verdinho, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta, é isso. A gente tem ele aqui verdinho, ó, eu circulei. Esse é o nosso músculo supraespinhal, um músculo pequeno, né, de bastante importância aí, tanto para movimentos quanto em relevância clínica tratamento das patologias do ombro, músculo aí do manguito rotador. A gente trará como destaque nessa aula a origem e inserção desse músculo, a sua inervação, que tem uma importância clínica gigantesca, seu ponto gatilho e a sua dor referida. Né? Dor referida é o título desse vídeo. Então fica até o final aí que você vai aprender bastante sobre essa estrutura. Algumas literaturas trazem como origem inserção, outras trazem aí como fixação proximal e fixação distal, tá bom? Então o músculo supraespinhal tá aqui, ó, esse músculo aqui, e ele está tendo a sua origem na fossa supraespinal da escápula. E a sua fixação distal está aqui, que é feita no tubérculo maior do húmero. Tá? Essas são as origens e inserções no músculo supraespinhal. Aqui a gente está vendo uma vista posterior nessa imagem. Nessa imagem aqui a gente está um pouco mais ampliado para que vocês possam identificar certinho. Está aqui, ó, o contornando o músculo supraespinhal, certo? Na parte posterior aqui da escápula, e ele vem se inserir aqui no tubérculo do húmero, tá bom? Um músculo bastante importante aí no nosso dia a dia aí de clínica. Nessa imagem a gente tem uma vista anterior, a gente vê aqui atrás, ó, essa borda aqui é do músculo supraespinhal, e esse aqui é o tendão do músculo supraespinhal, certo? Aqui tem uma relevância importante que o acrômio, juntamente com o processo coracoide e o ligamento coracoacromial, ele forma um sulco, né? Forma um teto aqui, um sulco, dado como uma articulação falsa no ombro, certo? Eu vou deixar aqui um vídeo de referência para vocês, onde é falado um pouco sobre essa articulação, tá? Considerada assim aqui como uma articulação falsa. E aqui abaixo do acrômio a gente tem a bursa subacromial, né? Que vai proteger aqui o acrômio do tendão do supraespinhal, correto? Então nessa vista anterior aqui a gente consegue observar essas particularidades, né? A intimidade entre a bursa subacromial e o tendão do músculo supraespinhal, né? Se existir aqui um deslocamento anterior, um deslocamento superior da cabeça humeral, ou seja, em osteopatia dita como uma lesão em superioridade, nós iremos ter uma compressão da bursa, né? Podendo gerar aqui por essa compressão um sintoma aí ou uma característica, um diagnóstico de bursite de ombro, né? Uma forma de corrigir essa disfunção, logicamente que é necessária a avaliação, mas uma manobra em que
jogaríamos a cabeça do húmero para inferior, abrindo o espaço, certo? Favorecendo que essa bursa possa se recuperar, tá? Nessa imagem eu trago para vocês a inervação, né? A inervação do músculo supraespinhal se dá pelo nervo axilar, que tem raízes em C5 e em C6. Aqui embaixo a gente pode ver o nervo axilar, marcado aqui para vocês em vermelho. Vou pintar ele aqui. É essa estrutura aqui que eu acabo de fazer um rabisco, certo? E se a gente notar, ele é um ramo que sai do nervo radial, certo? Antes de formar o nervo radial. O nervo radial vai ser formado e ele solta uma ramificação aqui, que é o nervo axilar, certo? Logo depois do nervo axilar, forma aí o nervo radial, partindo das raízes C5, C6, C7, C8 e T1. Então, de muita relevância clínica aqui para o tratamento de patologias do ombro, notem que o músculo supraespinhal é inervado pelo nervo axilar e ele tem raiz em C5 e C6. Essa imagem é a imagem do plexo braquial. De vez em quando eu escuto gente falar que nunca viu essa imagem. Eu me recuso a acreditar. Eu acredito que a pessoa esqueceu, mas que ela já viu, ela já viu. Ela é muito importante, não deveria nunca ser esquecida. Então aqui lateralmente a gente tem as vértebras, correto? E lateralmente às vértebras a gente tem os seus ramos, os ramos neurais, tá? O nervo axilar, ele tem sua inervação partindo do ramo de C5 e do ramo de C6, correto? Sendo assim, de importância clínica e de alta relevância, quando recebemos um cliente no nosso consultório com uma patologia de ombro, onde apresenta sintomatologias do supraespinhal, é importante que você procure por disfunções na coluna deste paciente, pois provavelmente encontraremos alterações que estejam comprometendo o nervo. Se isso for verdade, é importante tratar a articulação aqui na cervical e também tratar esses nervos para que o paciente possa se recuperar rapidamente. Tá? Então, ó, de importância clínica, prestem atenção, recebeu um cliente com patologia de ombro, referência ao músculo supraespinhal, vai investigar as raízes do nervo axilar, C5 e C6. Encontrada a disfunção na cervical, corrija, pois vai ajudar muito o teu cliente a melhorar, tá bom? E aqui a gente já vai chegando para o final da aula, né? Onde a gente vai falar sobre os pontos gatilho e a dor referida, tema da nossa aula de hoje. Então, aqui eu chamo a atenção para vocês nessa imagem, eu peço desculpa pela qualidade, mas foi o que eu encontrei no momento que eu estava preparando a aula. Não encontrei outra melhor, infelizmente. Então aqui a gente tem o músculo supraespinhal, certo? Notem que ele tem um X marcado. Esse X ele corresponde ao ponto gatilho, certo? Onde a gente tem dois pontos gatilhos aqui no ventre muscular e a gente tem um ponto gatilho já na sua inserção, correto? Notem que é muito importante de relevância clínica que a dor referida desse músculo não é sobre o músculo, ela é a distância. Então, quando nós temos uma pessoa com uma disfunção do supraespinhal, muitas das vezes a gente tem uma dor semelhante a uma braquialgia, ou até mesmo envolvida com uma cervicobraquialgia. A pessoa tem dor referida na lateral, né, do membro superior, sendo mais intenso nessas zonas mais avermelhadas, que é na região do deltoide e na região do epicôndilo lateral. Então pode sim ser confundido com outros casos, apresentando dor nessas regiões e ficar tratando a região da dor, porém não é ali a disfunção, e sim no próprio músculo, tá? É importante também a gente observar que, por exemplo, se a pessoa chega com uma cervicobraquialgia, nós temos que observar se existe uma alteração ao nível da raiz neural do nervo axilar, lá em C5, C6,
porque possivelmente uma disfunção na cervical pode estar comprometendo a função neural e a função neural comprometendo o músculo supraespinhal, que por sua vez apresenta sintomas na trajetória aí do membro superior. Tá? Então é muito importante a gente se atentar a isso. Eu gosto muito dessas imagens, vou recomendar aqui no final da aula o livro que trata dessas imagens e auxilia muito no nosso raciocínio clínico. Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês na descrição dessa aula. Para quem quiser, tiver interesse, quem quiser aprender um pouco mais sobre mobilização neural ou sobre como tratar os nervos, vou deixar um link aí para um curso de mobilização neural, onde você vai aprender bastante sobre o que a gente está falando aqui. E também vou deixar um link aí para o curso de terapia manual aplicada ao ombro, que faz referência a esse estudo que nós estamos falando, e é muito importante, eu acredito que agrega muito conhecimento e ajuda bastante aí na clínica do dia a dia, tanto para estudantes quanto para profissionais já formados, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, deixa seu like se você gostou aí do conteúdo, se gostou, considere se inscrever, compartilha, deixa um comentário aí para nós, uma sugestão para que possamos melhorar ou para que possamos produzir algum conteúdo que você tenha interesse em saber, tá bom? Trouxe para vocês aqui um pouco sobre a referência, né, do material que a gente usou para montar essa aula de hoje. Então a gente tem aqui a Anatomia Orientada para a Clínica, do autor Moore, né, um livro muito bom. Temos aqui também o Netter, né, que é um livro de anatomia humana, bastante utilizado aí no meio. E, por último, a gente tem esse livro aqui muito importante, eu deixei a imagem dele aqui do lado para nós, chamado de Dor e Disfunção Miofascial, de Travels e Simmons, né? Ele traz essas imagens aqui, que eu utilizei na aula, e ele mapeou praticamente todos os músculos do corpo, ou todos os músculos do corpo aí, em relação aos seus pontos gatilhos e as suas áreas de referência de dor, tá? Ajuda muito aí no dia a dia da clínica, minha e de outros profissionais, eu acredito. Recomendo bastante esse livro, digamos que um livro de cabeceira, e ajuda muito na orientação dos tratamentos em relação às disfunções miofaciais e às suas dores referidas no quadro dos clientes que chegam no consultório. Então a gente vai ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.